Somos filhos de Deus, abrimos nossa boca, clamamos a Ti, Jesus. Nossa inspiração de cada dia é o Senhor. Pra continuar guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão carregar a minha fé e consolar meu coração, pois dos que choram aos pés da cruz alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça. Amor, Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Tão grande és Tu, Senhor, tão grande és pra mim. Graça é meu refúgio, descanso no Teu poder. Oh, maravilhoso és, Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois dos que choram aos pés da cruz, de Jesus
alcançará de ti, Senhor, misericórdia. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois dos que choram aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos. Nesse domingo, mais uma vez, dia 26 de abril de 2020. Não perdemos tempo aqui, abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 20, depois vamos ler Mateus 28. João capítulo 20, o versículo 1 até o versículo 18. Fala sobre a ressurreição de Jesus. Um episódio que marcou a geração dele, marcou toda a humanidade, a sua ressurreição. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo foram ao sepulcro. Ambos foram correndo juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. No caso era João. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-os, chegou, entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. O lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estavam com os lençóis, mas deixando lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro, que era João, ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Maria viu dois anjos vestidos de branco, sentados aonde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procurais? E ela, supondo ser ele um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando, e disse em hebraico: Rabone, quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E disse-lhe: suba para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus.
Então Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele dissera estas coisas. Amém, irmãos? O que acontece, irmãos, com a nossa mente quando estamos programados para o medo, programado para não ter a percepção e ver as coisas que possam nos trazer um ânimo. Estamos numa época complicadíssima, onde temos visto a cada manhã, a cada dia, reportagem nos invadindo, nos seduzindo só com medo, pavor e pânico. Mas veja bem, Deus tem algo para nós nessa noite e para você. Aqui, abra sua Bíblia agora em São Mateus 28. São Mateus 28 também é uma passagem muito maravilhosa sobre a ressurreição do Senhor. 28, versículo 1. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. Olha que imagem maravilhosa que ela contemplou. Os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei a quem buscai, Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver aonde jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vós para a Galileia, ali o ouvereis. E como vos digo, retirando-se ela apressadamente do sepulcro, tomada de medo, de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro deles e dizia: salve. E ela, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E lá me verão. Então o que? Presta atenção comigo, vem comigo, ó. O que acontece com a mente humana quando está programada para o pior? Nós vemos aqui nesse texto de Mateus 28, que narra esse episódio, adiciona outros elementos em que João não tinha. Os elementos, quais são? Havia ali soldados romanos tomando conta do túmulo. De repente, eis que desceu do céu um anjo, cuja aparência era como um relâmpago. O texto diz que Maria Madalena e a outra Maria percebe que aconteceu algo. Elas tiveram a percepção que algo aconteceu. Algo tinha acontecido ali. E olha só, queridos, a pedra estava removida, o corpo de Jesus não estava lá. A pedra estava removida, mas o corpo não estava lá. Elas não entraram, ficam angustiadas. Elas tinham acabado de chegar ao local e ela estava com um sentimento de total frustração. Por quê? Porque além da morte do mestre, alguém teria roubado o corpo do mestre. Entendeu? Além da sua morte, alguém roubou o corpo dele. Se instalou na mesma hora um sentimento de pavor e pânico e frustração. Ela estava frustrada pela morte de Jesus, porque era algo que ele esperava que o Messias viesse para libertar do jugo romano naquela época. Então vem comigo, venha comigo. Olha só, elas vê coisas que nesse processo as suas mentes não estavam preparadas para pensar na vida, porque elas foram para ver alguém morto, sim ou não? Elas foram ver, levantaram de madrugada para
ungir o corpo de Jesus, porque era a tradição dos judeus fazer isto. Elas foram lá para ver um corpo morto, não foram para ver a vida. Mas ao chegando lá, ela viu que a pedra estava removida. Algo aconteceu, sim ou não? Veja bem, irmãos, muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo, lógico. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo, como na situação atual hoje. Muitos estão com medo, apavorados, o que possa vir, se vai melhorar ou não, mas eu creio que Deus já está agindo, retirando todo o medo, o pavor. A situação está sendo revertida de uma forma milagrosa no nosso país, nas nações do mundo, porque Deus está agindo com o seu poder de ressurreição. Podemos ter duas reações perante o medo. Primeiramente, ou se deixa dominar por ele, ou entrega-se a Deus. Mas ela aqui deixa-se dominar pelo medo. Olha só, elas veem coisas que nesse processo suas mentes estavam preparadas para pensar na morte, não da vida. Elas estavam radicalmente condicionadas para pensar na morte. De fato, esse texto nos mostra que pode acontecer, o que pode acontecer na mente humana quando você se deixa se programar pela morte. O que pode acontecer com a nossa existência, quando alguma forma a nossa programação mental, existencial, psicológica, espiritual já está precondicionada pela expectativa do pior. Não está programado para as coisas que possam acontecer, algo que venha trazer vida. Está programada para ver a morte, não ver a vida. E nós agimos assim. Quando aceitamos sobre nossa vida esse esmagamento futurístico, que tudo acabou, não há mais retorno à vida, não tem mais jeito. Assim elas foram ver algo, elas não foram ver vida, foram ver a morte. Quem vai a um cemitério vai lá para celebrar a vida ou a morte? Vai celebrar a morte. Elas foram celebrar a morte. Mas chegam lá e vê algo aconteceu. A pedra estava removida. E eu creio nessa noite que algo Deus está removendo na tua vida, na tua existência, na tua família, no teu bairro, na tua cidade. Algo está acontecendo hoje, na tua casa, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Nós cremos na palavra do Senhor, que algo Deus está removendo a nosso favor. Olha só, vem comigo. Essas coisas, pensamos assim: morreu, está morrido. O que eu posso encontrar ali é uma tumba. Morreu, não tem mais jeito mais, não tem mais esperança. Morreu, está morrido. O que eu posso encontrar ali é simplesmente uma tumba, e numa tumba. O que foi, Bruno? Não acredita. Parou aí? Hã? Morreu, está morrido. Amém. Para mim tinha parado alguma coisa. Amém? E dentro da tumba, onde tem um morto, se o morto não está na tumba, porque alguém roubou o morto. Essa mentalidade das pessoas. Se foi na tumba, removeu a pedra. Se não está ali o morto, porque alguém roubou. Elas não pensaram, está condicionada a pensar no pior. A mente dela não está preparada para a vida. Como muitas pessoas não estão preparadas para a vida. Mas nessa noite receba a unção da tua vida, receba a vida de Deus em você, porque Ele veio para morrer em nosso lugar. Na sua morte, Ele venceu, nos deu vida em abundância. Glória a Deus por isso nessa noite, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Nada além disso, assim que a mente delas estavam, e as nossas funcionam da mesma forma, ainda hoje, funcionam da mesma forma nossas mentes. Como a mente de muitas pessoas, que talvez estão me ouvindo nessa noite, tem sido no curso dos anos preparada e programada para enxergar a vida desta maneira, sempre sem um pensamento que pode haver algo bom. Sempre pensa no pior. A mente programada para o pior, irmão, é a coisa mais horrível. Nunca pensa do lado bom, sempre do lado ruim. A mente está programada para o pior.
Mas confia no Senhor, que Deus vai mudar a sua perspectiva de vida, e Deus vai mudar o teu óculos, vai lhe dar uma nova visão de esperança, de firmeza, que Deus ressuscitou Jesus para nos garantir a vida eterna. Eu creio assim nas nossas vidas, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Fatalista, derrotistas, negativista, a priori arruinada, incapaz de olhar uma expectativa boa da existência. São pessoas assim, que não têm capacidade nunca, porque são fatalistas, acabou, não tem mais jeito, derrotadas, negativistas. Essas pessoas, elas andam assim, já se veste de luto, nem aconteceu, mas se veste de luto, a sua mente já cheira vela, não tem mais condição de pensar na vida, porque elas foram de manhã para ver um morto, não para ver vida. É a programação, saiu de manhã cedinho, as duas saíram. Maria, vem cá comigo, nós vamos lá no túmulo para ver o corpo, ver o corpo de Jesus, que está morto e deitado dentro do túmulo. Essa é a programação dela. Foram ver um corpo, não foram ver a vida. Tem pessoas que vivem essa existência mortificada, atada, sem condição nenhuma de ter uma programação, saber, eu vou lá, mas elas não lembraram o que estava escrito na palavra, que ao terceiro dia ele ressuscitou. A mentalidade arruinada nos neutraliza, você não consegue ver vida, só vê morte. Quem está me entendendo isso? Amém, gente? A primeira coisa que se diz no texto, muitas pessoas em desespero e nunca vê as coisas de uma forma de vida. Olha só, elas tinham tudo menos um sentimento que poderia pensar assim, ele não está ali, mas ressuscitou. Elas viram que a pedra estava removida e não entenderam nada. Como tem pessoas assim, irmãos, que não acreditam mais que a vida vai voltar ao normal, que não acreditam mais que as coisas vão melhorar, só pensa no pior. Porque a mídia tem nos enxertado dia e noite informações malignas, informações de perdas. Um dia desse, a minha esposa, a pastora Cláudia, ela tem a mania que eu durmo vendo alguma programação da televisão. Ela fala, filho, deixa comigo o controle no meio da cama, no meio, para que eu possa desligar, porque ela pensa sempre que ela dorme primeiro do que eu. Acho que foi semana passada. Eu amanheci, era 4 da manhã, irmão, só vi a notícia assim, o repórter falando, morreram 50 pessoas. Eu falei, morreram, várias pessoas morreram. A notícia que eu vi de manhã, 4 da manhã, morte, morte, morte. Então, a mente está programada para a morte, não para a vida. Mas eu creio que nessa noite, Deus tem vida abundante para nós. Muita vida de Deus vai se instalar em você hoje. Você vai se levantar amanhã, segunda-feira, com um novo ânimo renovado, que a esperança vai voltar para nós, porque Ele ressuscitou e vive para sempre. Fala comigo, Jesus ressuscitou e vive para sempre. Eu creio, irmão, que tem vida para nós. Olha só. Elas não tiveram, como muitos não têm, a percepção do momento, do maior inimigo sendo vencido. Elas não tiveram, irmão, porque o maior inimigo do homem, todos nós até hoje, em que elas tiveram, é a morte. Ninguém quer morrer, mas é um fato que a morte existe. Mas ninguém quer morrer. Mas elas não tiveram a percepção que era o maior evento da humanidade, a ressurreição de Jesus. Porque Ele venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. Ele venceu a morte. Como tem um louvor assim, Ele venceu a morte, por amor a todos nós, desceu da sua glória, para cumprir o plano de Deus,
humilhado e machucado, carregou a sua cruz, mas ao terceiro dia, o quê? Ressuscitou o meu Jesus. Ô glória! Amém, irmãos? Amém, Agner? Então vamos lá, queridos, olha só. Essa notícia é a percepção do momento do maior inimigo sendo vencido, a morte. Veja o que aconteceu com elas. Elas começaram a ver, elas começaram a ver coisas boas e só interpretaram as coisas boas como se fossem malignas. No versículo 1, olha só. Elas viram as coisas boas, mas interpretaram como se fossem coisas malignas. Aqui diz, ó. Lá em João, vamos ver aqui. Lá em João, o que acontece com a mente humana quando está programada para o pior. Lá em João 20 também. Olha só, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Ela viu algo de bênção. E qual foi a interpretação dela, Lucas? Ela interpretou no pior. Ela pensou como algo maligno. Tem pessoas que acham assim, ela não tem uma interpretação positiva, sempre negativista. Elas chegam ali, ao ver a pedra removida, o que elas pensaram, interpretaram assim: roubaram o corpo de Jesus. Não pensaram assim, a mente dela não está programada para a vida. Ele ressuscitou Maria. Ela falou assim: roubaram o corpo de Jesus. Essa é a mente programada para a morte. E sempre temos essa interpretação para o pior. Eu acredito, no nome de Jesus, que o Brasil vai ressuscitar uma potência mundial de bênção, de prosperidade para a nossa geração, no nome de Jesus, porque não haverá morte, haverá vida. Glória a Jesus, porque nessa noite tem ressurreição na tua casa, ressurreição dos sonhos, dos teus projetos. Não é, gente, não é o fim. É um começo de uma nova história de Deus com a sua igreja. Quem crê nisto? Eu creio. Aí elas veem outra coisa que poderia ser vista de uma forma positiva. O que elas veem? No versículo 12, é o 12. Olha só. Elas veem coisas que poderiam ser vistas positivamente, mas não estavam com a condição de ver assim. Elas poderiam ver coisas e discernir positivamente, mas elas não estavam com a mente para discernir assim. A mente delas não está programada para pensar assim, não. Ele falou que ia ressuscitar. Por que não pensaram assim? Pensaram, roubaram o corpo. E nós agimos assim, sempre de uma forma ao contrário. Nunca agimos de uma forma para frente, de avanço, de confiança, de segurança. Sempre pensamos assim, roubar o corpo dele. Elas pensaram assim, mas você não vai pensar assim, porque nós já sabemos da história. E na tua vida, nessa noite eu profetizo ressurreição em várias áreas que talvez você não tenha mais esperança, mas confia no Senhor que amanhã, segunda-feira, haverá ressurreição em muitas áreas na tua vida. Você vai ver a glória do Senhor, porque eu creio que tem bênção para nós ainda em vida. Fala comigo. Não morrerei, mas viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Lá no Salmo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as bênçãos do Senhor. O coronavírus não vai te matar, porque dentro da tua vida tem promessas maravilhosas. Então não se deixe ser programado para o pior. Confia no Senhor, e o mais Ele fará. Glória a Deus ou não glória a Deus? Glória a Deus. Lá em Isaías 41:10 diz:
Isaías 41, 10. Abre sua Bíblia aí. Isaías 41, 10. Mas, porém, quando estiver com medo, confiarei em ti. Mas, quando estiver com medo, vou confiar em ti. Busquei, lá no Salmo 34, verso 4, busquei o Senhor e Ele me respondeu. E me livrou de todos os meus temores. Busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. A programação dela estava totalmente negativista. O que acontece? Em João 20, no versículo 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela estava chorando. Enquanto chorando, abaixou-se para olhar para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então veja bem, gente, veja só, queridos. Ela teve um toque de vida e ressurreição, de invasão de Deus na terra. Teve um toque de vida. Ela viu 2 anjos. Então eu podia pensar, viu 2 anjos, algo aconteceu. Algo de bom aconteceu. Então, mas ela não conseguia ouvir os anjos. Ela viu os anjos, mas não conseguia ouvir nada. Como estava a cabeça dela programada, os olhos vedados, ela viu, mas não ouviu nada. Porque houve uma pergunta: por que choras? Ela não ouviu isso. Ela teve outro toque, no versículo 14, que fala assim, ó: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Olha só, irmão, como a mente está programada para o pior, você não consegue ver nada. Ela viu os anjos, mas não ouviu, retornou para trás e viu Jesus e não reconheceu a Jesus. Como muitos de nós, às vezes, não reconhecemos o Senhor. Isso é um mal muito grande, irmão. Ela tem um toque poderoso, mas não tem a percepção. Elas tinham que ter um pensamento lógico, pensar assim, na lógica. O que diz a lógica? A lógica. A pedra foi removida. Ela poderia fazer uma leitura histórica de tudo e pensar assim, dizer assim. Ele disse que depois de 3 dias ressuscitar, mas elas não conseguem pensar assim. Elas insistem a pensar na morte. Jesus se manifesta a ela e ela vê Jesus em pé, mas não reconhece que é Jesus. Como muitos crentes, às vezes andam na existência humana, mas nunca reconhecem a vida. Pensa sempre no pior, porque a mente é programada para o pior, nunca pensa na vida. Verso 15, para encerrar aqui, ó. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Igreja, glorifica o nome do Senhor. Mulher, por que chora? A quem procuras? Estou insistente. Por que chora? Ouviu o Agri e Cláudia? Por que chora e a quem procuras? Olha só, presta atenção, gente. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Ela, supondo ser ele, o jardineiro respondeu. Ela, supondo ser ele, o jardineiro, porque trocou a versão dos valores. Nós trocamos às vezes a versão dos valores. Não consegue perceber que tem vida ali, que tem algo maravilhoso, mas não consegue perceber que algo está acontecendo. Senhor, se tu tiraste, olha o que ela falou, Maria. Senhor, se tu tiraste, dize-me aonde puseste e eu quero levá-lo embora. Ela não consegue ver nada, não consegue ver os sinais, não consegue discernir anjos, não consegue perceber o Senhor, nada, porque a mente está programada para o pior. Não conseguia ouvir e nem ver nada, porque ela não consegue perceber o Senhor. Por quê? Porque ela via a vida através
de um véu de lágrimas. Por isso que ela não percebeu, porque ela via a vida de uma forma só lágrima, só choro, só chorar. Ela não conseguia ver uma perspectiva de ressurreição. Ela só olhou e viu só problemas. Jesus pergunta: por que choras? E para você nessa noite, por que chora? Pode o choro durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Talvez vocês tenham que estar chorando, preocupado como vai ser amanhã, mas pode dormir em paz, que a alegria virá ao amanhecer, no nome de Jesus. E assim será na tua vida, para a glória e louvor do nome dEle. Qualquer um que quer que olhe para a vida através de um véu de lágrima, vai sempre ter uma visão embotada. Qualquer pessoa que vê a vida um véu de lágrima, sempre vai ver a vida de uma forma distorcida, nunca vai ver o milagre, não consegue perceber, discernir que algo aconteceu, porque a mente dele está ao contrário, vê de uma forma diferente, não vê de uma forma de vida, sempre distorce a forma de você ver a vida. Mas nessa noite, sobre a tua vida, eu profetizo que amanhã, segunda-feira, você vai se levantar, porque Deus vai dar condição de se levantar da sua cama, vai para o trabalho, porque segunda-feira vai estar aberto todo o comércio, vai abrir tudo, vai abrir o comércio, vai abrir as igrejas, e vamos glorificar o nome do Senhor. No próximo domingo vamos estar tudo aqui, um grande culto, uma grande festa, para louvor e glória do nome de Jesus, porque tem ressurreição para nós. Vamos lá, para terminar aqui agora. Porque a ideia do Cristo deitado a impediu de ver o Cristo em pé. Fechando aqui com você na sua casa. A ideia delas de ver um Cristo deitado, não teve a ideia, a mente dela de ver um Cristo deitado, morto, não conseguiu ver um Cristo em pé, por isso que ela não conseguiu entender. Qual é a programação delas? Foram lá de madrugada, para ungir o corpo de Jesus. Não pensou que poderia ver um Cristo em pé, por isso que não entendeu. Fui lá ver um corpo, eu vou ver alguém em pé, e às vezes nós nos sentimos assim, a programação mental muito atrofiada, não conseguimos ver nada de bom, só vemos uma vida de um lado ruim. Voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Foi encontrá-lo deitado, e de repente ver ele em pé, não reconheceu. Não é isso? Foram ver um Cristo deitado, viu algo em pé, não reconheceu. O Cristo pessoa não podia ser visto como Cristo algo, como um Cristo coisa. Esse Cristo ressuscitado é aquele que sustenta o universo com suas próprias mãos. Não pode ser carregado, ele está vivo e em pé. Ele não pode ser carregado, está vivo em pé. Porque elas foram lá pegar o corpo de Cristo deitado e levar ele deitado. O nosso Deus, o nosso Cristo ressuscitou, está em pé. Ninguém carrega algo que está em pé. Então nessa noite, sobre a tua vida, eu profetizo a ressurreição do Senhor. Creia nessa palavra, porque a sua forma de ver a vida a partir de hoje vai mudar no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma noite que estamos aqui, com a tua igreja em casa, mas confiantes que tem ressurreição para nós, Senhor. Tire de nós toda mentalidade de coisa deitada, toda mentalidade que não tem mais jeito, acabou. Porque Ele falou: eu subo para o meu Pai, eu estou acima de tudo que existe nesse universo. A morte e tristeza já foi relativizada para sempre. A morte e tristeza não existe mais, porque Ele relativizou para todo sempre. A morte não existe mais, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte por amor a todos nós. E assim na tua casa, na tua família,
nos teus negócios, eu profetizo vida, vida abundante do Senhor. Todo medo, toda programação de morte, sai, em nome de Jesus, e viva a vida de Deus em alegria, para louvor e glória do nome de Jesus. E todos digam amém. Fiquem em pé, agora todos vocês estão aí, fiquem em pé, na sua casa, fiquem de pé, orar ao Senhor, impetrar a bênção apostólica na tua vida, porque amanhã, segunda-feira, e veremos o milagre do Senhor. A vida dele vai entrar em nós, nesta noite, e você viverá o melhor do Senhor. Eu creio assim e assim será, no nome de Jesus, porque amanhã, segunda, terça, a vida vai voltar ao normal. A vida voltará ao normal, em o nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito seja contigo desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Deus te abençoe nessa noite, no nome de Jesus. Amém.